Edificando a si mesmo. Esse foi o título que escolhi para continuação do assunto do nosso discipulado anterior, que foi o discipulado de número 17, onde tratei do processo da regeneração, ou seja, de Cristo ser formado em nós. Se você assistiu aquele vídeo, você sabe que eu terminei o vídeo sem uma ideia de qual seria o título da continuação do vídeo. Porque, na verdade, o que eu vou falar aqui, eu tinha planejado dizer no vídeo anterior, no vídeo de número 17, sobre o processo da regeneração. Porém, estava ficando muito longo, já tinha passado de 1 hora de vídeo, e eu sabia que os últimos 3 pontos precisariam ser trabalhados de um modo tranquilo, sem pressa, e eu precisaria dizer algumas coisas importantíssimas a respeito deles, mas acabei adiantando quais seriam os próximos 3 pontos, que seriam e que serão, né, no vídeo de hoje, a respeito da palavra, da vigilância e da oração. E por muito pouco eu não escolhi esse título, Palavra, Vigilância e Oração. Mas eu achei melhor não colocar esse título, Palavra, Vigilância e Oração, porque são temas, cada um deles, que eu pretendo ainda abordar precisamente. Então eu pretendo ainda gravar um vídeo falando especificamente sobre a importância da meditação bíblica diária. Claro que em todos os vídeos eu lembro isso, como lembrei no vídeo anterior, mas preciso gravar um vídeo explicando melhor a respeito disso e como nós meditarmos na palavra, qual a diferença entre meditar, estudar e apenas ler a Bíblia. Há pessoas que apenas leem, há pessoas que estudam, mas que não meditam. E é importante nós não apenas lermos e estudarmos, mas principalmente meditarmos na palavra. Então eu pretendo gravar um vídeo falando sobre isto, da importância de nós termos um momento devocional para lermos a Bíblia e orarmos. Então preciso também gravar um vídeo especificamente sobre a questão da oração e o que o Senhor nos ensinou a respeito da oração. Sobre oração, certamente não será apenas um vídeo, irmãos. E também pretendo gravar um vídeo sobre a importância da vigilância, né? E o que se trata isso? Muita gente pensa que quando o Senhor mandou vigiar, seria vigiar a vida dos outros, e não se trata disso, evidentemente. Não é para tomarmos conta da vida dos outros. Bem, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de setembro, e estou gravando ele imediatamente após ter gravado o vídeo que foi publicado no canal A Deus Toda a Glória no dia 2 de setembro. E estou publicando esse vídeo, mantendo a nossa prática de publicarmos os vídeos sempre aos sábados, às 18 horas. Este vídeo de hoje, embora tenha sido gravado no dia 1º de setembro, e logo após o vídeo anterior, está sendo publicado como o 18º vídeo da série do nosso discipulado, e então publicado no dia 9 de setembro. Né? Agora, por que eu não publiquei antes? Porque nós temos que ter um tempo, irmãos, para digerir os ensinamentos. A minha esperança é que você, especialmente você que assista o vídeo na estreia, e uma saudação aí para quem estiver assistindo esse vídeo na estreia, dia 9 de setembro, a minha esperança é que você depois assista novamente, né? E que você durante a semana esteja conferindo tudo com mais calma na sua Bíblia, dando pausa no vídeo e anotando dúvidas e perguntando também aqui nos comentários. Raramente alguém faz uma pergunta nos comentários. A minha esperança é que isto signifique que está sendo tudo tão bem explicado que nem é necessário fazer alguma pergunta. Tomara que seja isso, né? Mas se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, tá bom? Ou então, se você faz parte de alguma congregação formada
pelo projeto Quero Congregar, que você esteja, então, na quinta-feira, na nossa videoconferência de quinta-feira, fazendo a sua pergunta, né? E eu estarei ali, naquele mesmo momento, tentando respondê-la. Se eu não souber, eu vou ser bem sincero e vou dizer, não sei, tá? Mas se eu souber, e mesmo que eu não saiba, eu vou depois tentar encontrar uma resposta. Lembrando que não temos todas as respostas, nenhum de nós tem, tá? Deus não nos revelou tudo, então aquilo que Ele não nos revelou é porque não é o momento de sabermos. Mas vamos então dar seguimento ao assunto regeneração, que começou no vídeo de número 16 da nossa série de discipulado, que foi o vídeo que fala sobre a importância de nascermos de novo. Continuamos o assunto no vídeo anterior, de número 17. Estou um pouco rouco porque eu já fiquei mais de uma hora falando aqui no vídeo anterior, né? Que foi o vídeo de número 17, sobre o processo da regeneração, ou seja, de Cristo ser formado em nós. E agora nós vamos falar dos 3 últimos pontos deste processo, tá? Começando pela importância da lavagem da palavra de Deus, que vai nos purificando e que também vai nos fortalecendo, irmãos, porque, como o próprio Senhor Jesus disse, citando, né, a Escritura, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto base aqui para esse primeiro ponto da palavra, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos ver o versículo 22 para um melhor entendimento, queridos irmãos? 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível... Não, esse é o 23, né? Vamos ler o 22, perdão. 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Agora vejam, vamos dar uma pequena pausa aqui entre um versículo e outro. Como nós vivermos isso? Como abandonarmos toda a falsidade? Como sermos cheios de um amor sincero pelo nosso semelhante, até pelos inimigos, ou seja, não desejando a eles o mal, mas que eles também se convertam a Cristo, que venham encontrar em Cristo a salvação, o arrependimento de pecados e a graça de Deus. Como nós sermos assim? E aí é que está a resposta no versículo de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então aqui está a resposta. Pela palavra de Deus, nós vamos sendo gerados de novo. Palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nós percebemos que no versículo 22, a epístola está nos declarando aqui que nossas almas são purificadas pelo Espírito, na obediência à verdade, mas onde está essa verdade? Na palavra. Então, o Espírito Santo me dá poder para obedecer às orientações de Cristo, da sua palavra, e visando o amor fraternal não fingido, porque a fé, como já vimos anteriormente, opera pelo amor. Então, alguém que tem verdadeira fé, ele vai ter uma atitude de amor para com o seu semelhante, até mesmo para com aqueles que estão mergulhados no pecado, serão, né, repreendidos por nós, mas em amor, de um modo contundente, muitas vezes de um modo contundente, isso é necessário, mas não para envergonhá-los perante outras pessoas, mas para chamá-los ao arrependimento, e isso de uma forma conduzida pelo Espírito Santo. Há um momento que talvez o Senhor nos oriente a fazer isso perante outras pessoas. Mas o importante é entendermos o seguinte, queridos irmãos, quem
nasceu de novo, quem nasceu de novo, é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E tratará o seu semelhante como gostaria de ser tratado, colocando-se no seu lugar, colocando-se no lugar daquela pessoa. Então, é muito importante entendermos isso. E vamos entendendo isso na medida que vamos sendo regenerados. E temos que meditar na palavra, e principalmente no Novo Testamento, que nos revela a nova aliança em Cristo Jesus, temos que meditar na palavra constantemente para que essa palavra nos transforme. É por meio dela que somos gerados de novo, mas no poder do Espírito Santo. Então, é preciso orarmos também para que o Espírito Santo nos esclareça sobre a palavra. Vou ainda gravar um vídeo sobre esse momento devocional de meditação na palavra, explicando isso. Mas desde já é importante nós todos entendermos que para meditarmos na palavra nós temos que fazer isso em oração. Temos que ler a palavra de Deus, como alguém já disse, contra nós mesmos, procurando onde é que nós temos que nos arrependermos de algum pecado e praticarmos algo que a palavra nos ensine. Então, por meio da palavra, com o poder do Espírito Santo atuando em nós, versículo 23, somos de novo gerados ou regenerados, como já vimos há 2 vídeos anteriores a esse. A palavra regenerados, nascer de novo, ser de novo gerado, não de semente corruptível, né, mas da poderosa semente da palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora, essa palavra, ela vai nos purificando, ela vai nos lavando, queridos irmãos. Vocês lembram que Pedro já tinha falado sobre o nascer de novo, no capítulo 1, versículo 3, vimos isso há 2 vídeos anteriores, então podemos seguir aqui para Tiago, capítulo 1, versículo 18, nós estamos aqui pertinho de Tiago, é só você voltar um livro, Tiago, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, vamos ler o 17 também, para entendermos melhor o contexto. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Então, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, é pelo conhecimento da verdade. Onde está a verdade? Em Cristo. Como diz João, capítulo 1, versículo 18, se não me engano. Deixe-me só confirmar aqui, para eu não dar a referência errada. João 1, creio que é o 18, que diz assim... Não, é o 17. 17. João 1, 17. Por isso é importante conferir, né? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. A verdade está na palavra de Cristo. E onde nós encontramos isso de um modo cristalino? Nos escritos do Novo Testamento. Então, é muito importante meditarmos na palavra. Não estou dizendo que não temos que conhecer o Antigo Testamento, mas precisamos, queridos irmãos, nos desvincularmos da velha aliança. E esse é o grande problema de muitos que se dizem cristãos. Não são de fato cristãos. Não são. Ainda pensam que seguir a Cristo seja seguir uma série de regras, uma lista de isso pode, isso não pode, tá? E não se trata disso, irmãos queridos. Se trata de nascermos de novo, se trata do Espírito de Deus habitar em nós, de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, de compreendermos que a salvação não se dá por nós seguirmos uma série de regras,
tá? Isto seria tentar ser salvo pela carne, tentar ser salvo por si mesmo, por seguir uma série de leis, digamos assim, não é? Não estou dizendo que não tenhamos uma lei, nós temos uma lei. Mas como o próprio Tiago vai dizer aqui, lei da liberdade. Tiago capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Liberdade em Cristo. Liberdade para quê? Para não andarmos mais no pecado. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou em João capítulo 8. Aquele que peca é escravo do pecado, mas se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. Então, é disso que Tiago está falando aqui, de andarmos em Cristo para não andarmos mais no pecado, e não precisamos de uma série, de uma lista de normas, disso pode, isso não pode, porque em Cristo o Espírito Santo nos dá o discernimento do que é pecado, do que não é pecado. E cuidado com a religiosidade hipócrita, que chama de pecado muita coisa que para Deus não é pecado. Tá? Porque não faz mal nem a nós, nem ao próximo. Então, João 8, versículo 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Já falamos sobre isso quando eu falei de pecado, né? E, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De que casa você pensa que o Senhor está falando? De nós. Dele habitar em nós. Então ele tira o pecado de nós. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós realmente reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos, mas que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e confiamos nele para a nossa salvação, e nos comprometemos com os seus ensinamentos, isto é fé, aderirmos a Cristo, sermos um com ele, Cristo viver em nós, nós vivermos nele, então, aí sim, todo o pecado sai de nós e nós vivemos em novidade de vida, dando muito bom fruto para a sua glória. Agora, como isso se dá? Pela palavra. Pela palavra. Então, temos uma lei? Temos a lei de Cristo, irmãos. A lei de Cristo, que é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, quem ama a Deus dessa forma, vai amar o seu semelhante. Vai amar porque compreende que Deus quer que todos se arrependam. Deus espera que o evangelho seja pregado a todos e que todos se arrependam. Então, isto nós encontramos claramente na palavra também, creio que nem é necessário eu estar aqui lembrando a vocês disso. Bom, mas vamos ver, né? Por exemplo, na epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens. Deus quer que todos. Então, como que eu não vou amar alguém por quem Cristo também morreu? Cristo me amou, sendo eu ainda pecador, e deu sua vida por mim. Eu não merecia, nenhum de nós nasceu merecendo a salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, no entanto, justificados, ou seja, tornados justos aos olhos de Deus, perdoados aos olhos de Deus, mediante a sua graça, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, queridos irmãos, quando nós reconhecemos que o amor de Deus é imensurável, Ele nos amou ainda quando nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, nos dando a oportunidade do arrependimento pela fé em Cristo. E se Ele nos amou dessa forma, como que eu não vou amar também alguém por quem também Cristo deu sua vida, na esperança de que essa pessoa
se arrependa, se converta a Ele. Então, o verdadeiro amor a Deus nos leva a amar o próximo também. Nos leva a sermos misericordiosos. Tiago fala disso também. Tá? Agora, em 2 Pedro 3,9 também é dito que Deus espera que todos se arrependam. Tá? Depois você pode conferir lá. Agora, Tiago fala também, novamente, da lei. Temos uma lei, a lei real. Tiago 2, versículo 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, então está falando da palavra, mas aí Cristo nos leva naquilo que consiste a lei e os profetas. Cristo não veio complicar as coisas, ele veio simplificar, irmãos. O Evangelho é simples, irmãos. Então, no que consiste a lei e os profetas? Consiste em amarmos a Deus de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo e grande mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Ou como o Senhor Jesus também disse, isso que eu acabei de ler, nós encontramos em Mateus 22, é a passagem do versículo 36 ao 40, mas o Senhor Jesus também disse sobre a lei e os profetas em Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus nos leva ao cerne da lei. Jesus nos leva a sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E com Cristo em nós sendo gerado e nós crescendo em Cristo, como vimos no vídeo anterior, nós vamos, na medida que vamos crescendo, vamos compreendendo isso, irmãos. E vamos tendo mais paciência com os nossos irmãos, que estão num processo de regeneração. Então, não adianta alguém proibir outra pessoa de alguma coisa se aquilo não sair do coração dessa pessoa, né? Então, aqui, Tiago fala também deste cerne da lei, do amor ao próximo, porque o primeiro grande mandamento, né, é amar a Deus acima de tudo, mas o segundo, semelhante a esse, como disse Jesus, é amar ao próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus, inclusive, resume esses dois mandamentos em um mandamento, que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12. Mas agora aqui, em Tiago ainda, ele vai dizer: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E aí, no mesmo capítulo, no final, ele vai dizer no versículo 12 e 13, vejam que ele já tinha falado sobre a lei perfeita da liberdade no capítulo 1, versículo 25. Estou em Tiago, Tiago 1, 25. Agora aqui, ele vai novamente falar sobre a liberdade, a lei da liberdade, Tiago 2, 12 e 13. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Ou seja, não é uma série de regras, mas é você ser guiado pelo Espírito Santo. Então, assim falai pelo Espírito, falai aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. Mas isso por um processo de regeneração, irmãos. Calma, tenha paciência. Pastor, eu ainda não falo assim. De vez em quando eu praguejo, de vez em quando eu murmuro, de vez em quando eu me irrito com alguém e eu xingo. Calma, calma, calma. Tenha paciência e continue meditando na palavra, porque esta palavra vai purificar você, vai lavar você de tudo isso, vai transformar você mais. Não basta ler a palavra. Você tem que meditar na palavra. O que significa meditar? Significa você ler a palavra, aplicando essa palavra no seu coração, na sua vida. Então, voltando aqui ao que o Tiago escreveu, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então vejam que interessante, irmãos.
Você tem sido misericordioso? Porque o próprio Senhor Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifícios. Misericórdia quero e não sacrifícios. Inclusive citando a Escritura. Ele reafirmou: misericórdia quero. Temos sido misericordiosos com os nossos semelhantes? Ou temos feito mal a eles? Ou não os temos perdoado quando nos pedem perdão? Ou mesmo quando não nos pedem, né, que você não guarde rancor, mágoa, mas ore para isso sair do seu coração. Então, ainda aqui sobre a questão da palavra, né, vamos agora ver que a palavra nos lava, irmãos. O próprio Senhor Jesus disse isso, mas vamos primeiramente para Efésios, capítulo 5, versículo 26. Vou ter que ler também o 25 para um melhor entendimento. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. Então vejam que interessante. A palavra de Deus é comparada a uma água pura, cristalina, que nos purifica. Somos por ela lavados. E aí ele prossegue: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a vontade de Deus em Cristo Jesus é que cada um de nós, membros do seu corpo, que é a sua igreja, sejamos santos, ou seja, separados para ele, e irrepreensíveis. Então, esta transformação que gera em nós santidade e justiça, ou seja, que gera em nós a abstenção de toda a concupiscência desse mundo, de todos os desejos malignos, carnais, e ao mesmo tempo a prática do bem, isto se dá por meio da palavra sendo em nós implantada e do Espírito Santo de Deus nos transformando. É um processo chamado regeneração, tá? Que começa com o novo nascimento e, a partir desse momento, Cristo é gerado em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Cristo em nós faz com que Deus, através de nós, seja glorificado, e Cristo em nós faz com que nós vejamos a glória de Deus. Que nós venhamos um dia estar para sempre na sua presença também. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Veja comigo aqui, 1 Coríntios 6, 11, que diz... Aliás, já lemos esse versículo há 2 vídeos anteriores, não é? Se não me engano, foi no discipulado de número 16, né? 1 Coríntios 6, 11. Bom, temos que ler o 10 para um melhor entendimento. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por que Paulo trouxe essa lista? Porque algumas pessoas pensavam que eram de Cristo, mas não haviam abandonado essas práticas. Então não vos enganeis. Tá? Se alguém não abandonou essas práticas, simplesmente não é de Cristo ainda. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Alguns, mas não todos, porque ele vai prosseguir dizendo: mas haveis sido, né, a maioria daqueles irmãos, lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Percebe aqui a conexão com Efésios 5, 26, que nós acabamos de ver? Percebe também a conexão com João, capítulo 3, versículo 5, que vimos naquele vídeo de número 16 sobre por que é necessário nascermos de novo? Qual é a conexão? O lavados. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados. E esta lavagem, como já vimos há 2 vídeos anteriores,
é a santificação, é a purificação, é a justificação por meio da fé em Cristo, cujo primeiro resultado, a primeira evidência da verdadeira fé é o arrependimento de pecados. Então, o arrependimento é essa lavagem. A palavra nos confronta conosco mesmos e nós, então, ficamos com isto não somente lamentando pelos erros cometidos, mas com uma nova compreensão que no grego se chama metanoia, que é traduzida como arrependimento, e esta transformação da mente faz com que nós abandonemos o pecado e passemos a andar em novidade de vida, o que se chama conversão. Então, como eu disse, tem a conexão com Efésios 5:26, onde está escrito que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, que lavagem é essa aqui de 1 Coríntios 6:11? É a palavra, tá? E você lembra que eu mencionei que os verbos, né? Ou melhor, não vou nem aqui mencionar como os verbos, mas porque aqui, claro, o espírito não é verbo. Mas em João 3:5, veja comigo aqui. João 3:5, por favor, para eu recordar aqui o que vimos há 2 vídeos atrás. Em João 3:5, o Senhor Jesus disse: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor mencionou aqui água e Espírito. E o que é mencionado aqui em 1 Coríntios 6:11? A água também subentendida no ser lavado e o Espírito. Porque ele diz, fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, a palavra, por meio da palavra, nós somos lavados, o que significa sermos santificados, sermos justificados. É interessante que o lavar, o santificar e o justificar aparece também em Efésios 5:26. Você notou isso? Efésios 5:26. Para a santificar, purificando, olha aí, o purificar, o santificar já foi dito, e agora o lavar, com a lavagem da água pela palavra. Bem? Então, não é por acaso. Essa água, respondendo uma pergunta, né, de uma querida irmã que escreveu nos comentários, e eu só fui ver esse comentário há alguns dias atrás, até foi minha esposa que me chamou a atenção, mas eu disse a ela, meu amor, isso vai ser respondido nos próximos vídeos. Essa água aqui de João 3:5 é a água da palavra, é a purificação da palavra, simbolicamente representada no batismo nas águas. Tá? O batismo nas águas nos mostra a representação de algo que espiritualmente está acontecendo, que é nós sermos mergulhados na palavra. E nesse mergulho na palavra, que é Cristo, que é o verbo mencionado em João capítulo 1, que se fez carne, quando mergulhamos em Cristo, somos lavados, morremos para o velho homem, e quando saímos, né, no batismo da água, daquela imersão, inclusive a palavra batismo significa imersão, batizar significa no grego imergir, tá? Essa palavra no grego significa imergir. Quando a pessoa emerge, quando ela sai da água onde ela está sendo batizada, isto simboliza a ressurreição, o nascer de novo, agora em vida, para uma novidade de vida, para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não fique apenas pensando na ressurreição da carne no dia do juízo final. É o nascermos de novo agora, queridos irmãos. É o nascermos de novo agora. Prosseguindo aqui, veja comigo agora também, por favor,
João, capítulo 15, versículo 3. Você viu como claramente, em Efésios 5, 26, é dito que somos lavados pela palavra. Vimos também claramente isso em Tiago, só para repetir aqui, enfatizar, enquanto você abre aí em João 15, 3, queria ler novamente aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pela palavra da verdade, o próprio Senhor Jesus declarou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, como em João capítulo 1, versículo 17, está escrito que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então, é nele, em Cristo, que temos que estar. E Cristo, então, pela sua palavra, nos lava, como claramente vimos em Efésios, capítulo 5, versículo 26, claramente vimos isso, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, E já vimos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. E agora, aliás, aqui mesmo em Efésios, como eu já li, é dito que tem um propósito isso, para que sejamos apresentados perante Deus, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora, João capítulo 15, versículo 3, meus queridos irmãos. João capítulo 15, versículo 3. Vejam comigo, por favor. Senhor Jesus, vou ler todo o ensinamento de Cristo desde o versículo 1, porque é uma ilustração perfeita para esse ensinamento. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele atira e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. E é desse mais fruto que nós vimos em 1 Pedro 1, versículo 24, para que nós sejamos transformados. Amém? E aí ele diz no versículo 3 algo importantíssimo, que é o que estamos vendo aqui, falando sobre a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pela palavra que vos tenho falado. Então, como é importante nós sermos purificados desta forma, pela palavra de Deus. Porque, sendo limpos pela palavra, purificados pela palavra, pelo conhecimento de Cristo, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, sendo purificados por Ele, nós vamos dar cada dia mais bom fruto. Então é muito importante que diariamente você esteja meditando na palavra, edificando a si mesmo pela meditação na palavra, edifique a si mesmo diariamente. Não digo que você assistir um vídeo como este não seja importante. Então, com isso, eu também não quero dizer que assistir vídeos de pregações, de ensinamentos da palavra, não venha te edificar. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque hoje tem muitos falsos mestres e todos eles, com certeza, estão na internet porque não perderiam a oportunidade de propagar suas heresias pela internet. Existe muita coisa boa na internet, sim, mas é como um garimpo, irmãos. Nós temos que garimpar para encontrar, e quando encontramos, então, mesmo assim, verifique tudo na palavra. Por exemplo, tudo que eu estou ensinando para você. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos, conferindo tudo, como fizeram os bereanos em Atos dos Apóstolos, que quando Paulo disse que Jesus era o Cristo, eles foram conferir nas Escrituras se de fato era isso mesmo, E conferiram e creram, porque viram que Paulo estava realmente falando a verdade. Então,
Da mesma forma, queridos irmãos, quando você assistir um vídeo de alguém ensinando a palavra, confira tudo. Por isso é importante você conhecer todo o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento. Claro que é importante conhecer toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento, para que ninguém engane você, para que você não seja atraído por alguma heresia. E se porventura alguém foi atraído, livre-se disso. Se você, por meio desse discipulado, está despertando para o único e verdadeiro evangelho, que é Jesus Cristo, e o está conhecendo na sua plenitude, então eu tenho certeza, você vai abandonar as heresias. Então pare de assistir vídeos de pessoas com a mente confusa, perturbada, gente que não nasceu de novo, mas que tem muito conhecimento bíblico. Porque, repito, alguém ser formado num seminário não significa que ele se transformou num discípulo de Cristo. Porque seminários não formam discípulos de Cristo. Seminários não fazem alguém nascer de novo. Mas, se você estiver acompanhando um discipulado como esse, meditando na Bíblia, na palavra, como em todos os vídeos você é orientado a fazer, então você, nos vídeos desse discipulado, então você com certeza está bebendo da água viva que em você se transforma em vinho novo, que rompe o odre velho, que rompe com as heresias, que rompe com as tradições religiosas vãs, e você está agora numa caminhada em Cristo, porque Ele é o caminho que devemos andar. E nesse processo de regeneração, nós estamos hoje vendo a questão da palavra, primeiramente, que precisa ser acompanhada de vigilância. Eu preciso vigiar também na medida em que eu vou conhecendo a palavra. Vigiar em que sentido? É claro que quando eu leio a palavra, eu preciso também orar. Orar para que essa palavra ela venha estar sendo implantada no meu coração. Orar nesse propósito. E isso nós vamos ver no finalzinho aqui desse vídeo, tá? Mas é preciso que eu vigie também. Você já notou que toda vez que vigilância e oração aparecem juntas, primeiro vem falando sobre vigilância e depois sobre oração? Então, por exemplo, Lucas capítulo 21, abra comigo aqui, por exemplo, Lucas capítulo 21. Se você estava em João, é só voltar um livro. Lucas 21, passagem importantíssima para esses dias finais que antecedem o retorno do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 34. O tema do discipulado de hoje é edifique a si mesmo. E é o que o Senhor está dizendo aqui, versículo 34. Como edificar a si mesmo? E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Veja como a vigilância vem primeiro. Vigiai, pois, em todo o tempo. Mas esse primeiro não significa que nós não tenhamos que estar em constante oração. Escute o que eu quero explicar aqui, por favor. O fato de você começar o seu dia orando é muito importante, claro, mas ao longo do dia, enquanto você estiver vigiando suas palavras, suas ações, não é vigiando a vida dos outros, tá? É vigiando o seu coração, como a gente viu aqui no versículo 34, vigiar o coração, tá? Olhai por vós, não é olhai pelos outros, não é tome cuidado da vida dos outros, cuide da vida dos outros, não é isso. Mas é você vigiar suas palavras, suas atitudes, as quais são consequência dos nossos o quê? Pensamentos. Então vigie o seu pensamento. Não permita ficar pensando em algo errado. Se você está com algum pensamento errado, pare isso.
Pare isso, repreenda isso até mesmo no pensamento. Em nome de Jesus, repreenda esse pensamento mau, pensamento, por exemplo, de vingança, pensamento desejando mal a alguém, pensamento desejando fazer algum mal, às vezes contra si mesmo, na prática de algum pecado. Pare com esse pensamento. E ore para que o Espírito Santo de Deus venha estar lhe fortalecendo. Agora, a força vem pela palavra. Pela palavra. Nós nos fortalecemos na palavra. Quando é dito em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor, onde eu encontro o Senhor? Na palavra. E na força do seu poder. Como eu encontro a força do seu poder? Por meio da oração. Então, quando eu digo vigilância antes da palavra, é no sentido de que eu necessito estar o tempo todo vigiando os meus pensamentos. E quando há algum pensamento errado ou houve alguma prática errada, oração, oração e oração. Então, esse edificar a si mesmo é pela palavra, pela oração e pela vigilância. Agora, a vigilância aparece primeiro, porque em todo tempo eu tenho que estar com a vigilância acerca dos meus pensamentos, que vão gerar palavras e ações. Então, como estão os meus pensamentos? Por isso é que, escrevendo aos Filipenses, Paulo disse o seguinte, capítulo 4, aliás, num trecho que ele fala de oração, versículo 6 em diante. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos, ou ansiosos por coisa alguma. Eu até prefiro a tradução ansiosos, porque é o mal da sociedade de hoje em dia, a ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então, nossos pensamentos têm que ser desta forma. Em primeiro lugar, verdadeiros. Verdadeiros. Há tanto fake news hoje, não é? Cuidado para você não ficar com pensamentos baseados em premissas falsas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, isso que a gente tem que pensar. Coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas, que louvem a Deus, que glorifiquem a Deus. Nisso temos que pensar. Hein? Então, e se houver alguma ansiedade, colocar diante de Deus em oração. Então, queridos, palavra, vigilância e oração. E aqui em Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, queridos irmãos, vigilância e oração, para que o nosso coração, como disse no versículo 34, não esteja sobrecarregado de quê? E aí aqui é dito glutonaria. Ora, o coração come? Pelos olhos, sim. Pelos ouvidos também. Então, cuidado com o que está entrando nos teus olhos e nos teus ouvidos. Vigilância em relação ao que você coloca diante dos seus olhos. Vigilância em relação ao que entra pelos seus ouvidos. E aí existe aquela maquininha chamada televisão. Interessante esse nome porque é um nome baseado em dois termos que significam, evidentemente, a visão e o tele, em latim, ouvir. Ouvir e ver.
Cuidado com o que você assiste pela televisão. Aqui em casa nem temos mais televisão, graças a Deus. Há anos que não temos mais televisão. E procuramos, inclusive, ter muito critério para assistir alguma coisa pelo YouTube, por exemplo. Então, esteja evitando assistir coisas impuras, coisas que têm, por exemplo, pitadas de erotismo, que têm promiscuidade. Por que muitas pessoas não conseguem abandonar a pornografia, abandonar o vício de pornografia, de ficar vendo coisas eróticas na internet? Porque não deixam de assistir filmes que têm pitadas de erotismo. E aquelas pitadinhas de erotismo, então às vezes a pessoa está vendo um filme e do nada aparece uma mulher com os seios de fora. E aí é o bastante para aquele homem já ter recebido no seu coração uma contaminação. Porque aquela mulher não é a esposa dele, né? A única mulher que ele pode ver as intimidades é a esposa. E é impressionante como hoje em dia as pessoas acham normal um filme com nudez, né? Não é normal, irmãos, não é normal. E nós temos que nos purificar dessas coisas. E somente por meio da palavra e da oração é que vem o Espírito Santo nos transformar. Então, ore a palavra contra si mesmo, ore a palavra pedindo que essa palavra te transforme, leia a palavra pedindo que aquilo que ela mostra que você tem que se arrepender, que você se arrependa, confesse os teus pecados e peça que Deus te transforme, que o poder dele te transforme, e isto acontecerá para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, que o nosso coração não se carregue de glutonaria. Tomemos cuidado com as coisas que entram pelos nossos olhos e ouvidos. De embriaguez, aqui pode ser uma palavra traduzida também como vícios. Vícios, e aí entra o vício de pornografia também. E dos cuidados da vida. Cuidados da vida. Preocupações com o amanhã. As ansiedades, né? A respeito das quais Paulo falou em Filipenses capítulo 2, nos ensinando a não andarmos ansiosos por coisa alguma. Confie no Senhor, viva um dia de cada vez. Comece o seu dia meditando na palavra e orando, e isso todos os dias. Edifique-se a si mesmo todos os dias. Conheça o que Cristo ensinou, ore para viver o que Ele ensinou, não com as tuas forças, mas com o poder do Espírito Santo atuando em você, porque é Deus que tem o poder de nos transformar. Então, veja comigo agora, para encerrarmos, a epístola de Judas. Judas, capítulo não, só tem um capítulo, né? Judas é uma epístola pequena, de um capítulo apenas, mas em algumas referências, por causa da internet, aparece como se tivesse capítulo 1. Mas tudo bem, então Judas capítulo 1, versículo 20 e 21. Mas só tem um capítulo. Então Judas, versículos 20 e 21, a princípio. Que diz assim. Aliás, Judas é a última epístola antes do Apocalipse, né? Judas capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu quero aqui com este texto enfatizar a importância da oração para a nossa edificação em Cristo, para que Cristo seja cada vez mais gerado em nós, para que venhamos crescer em Cristo. Então veja, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, de que maneira? Orando no Espírito Santo. Então, temos que orar para que sejamos conservados em Cristo, que nos revela o amor de Deus, conservados no Verbo que se fez carne, conservados na palavra que nos transforma, que é a palavra de Deus. Então, vou repetir aqui os versículos 20 e 21.
Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ore na direção do Espírito Santo, para que você seja conservado no amor de Deus que se revela em Cristo Jesus, para que a palavra que você diariamente está lendo, que está lavando você, dela você não se afaste, mas nela permaneça com toda a vigilância, orando em todo o tempo no Espírito. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E esta palavra vai nos gerar paciência, misericórdia, para que nós venhamos ajudar aqueles que precisam também passar por esse processo de novo nascimento e de regeneração. E por isso ele acrescentou no versículo 22 e 23, e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ou seja, temos que detestar o pecado, mas não os pecadores. Para com eles nós temos que ter uma atitude de piedade, mas com discernimento, pregando o evangelho, evidentemente, para eles, na esperança de que eles venham ser salvos, arrebatados do fogo, que é a ilustração usada aqui por Judas. Lembrando que não é o Judas Iscariotes, tá? Mas é o Judas, irmão de Jesus Nazareno, o Judas, filho de José e Maria. Versículo 24, agora é muito importante o 24 e o 25, hein? Que diz assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Então, amados, vejam que a obra não é nossa, a obra é de Deus. Nós nos edificamos a nós mesmos de que maneira? Como diz aqui a palavra no versículo 20 e 21. Quando nos conservamos no amor de Deus, revelado em Cristo, que é a sua palavra. Então, quando nos conservamos na palavra de Deus, por meio da oração, evidentemente isto faz com que nos mantenhamos vigilantes. Porém, quando nós nos dispomos a fazer isso, de onde é que vem o poder para não cairmos em tentação, para nos mantermos em Cristo? Esse poder vem de Deus, irmãos. Este poder vem do alto. E por isso a Epístola de Judas, ao mesmo tempo que ela diz, no versículo 20, que temos que edificar a nós mesmos e que nós mesmos temos que nos conservarmos no amor de Deus, ao mesmo tempo essa epístola diz que Ele, Deus, é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar diante dele irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, queridos irmãos, a obra não é nossa, mas qual é a nossa parte? Não resistirmos ao Espírito Santo. E não é verdade que o Espírito Santo todos os dias nos lembra da importância de lermos a Bíblia? Você tem lido? Você tem meditado em Cristo Jesus, no que Ele ensinou para nós? Todos os dias o Espírito Santo nos lembra da importância de orarmos. Temos orado. Mas não é orar para pedir coisas materiais, é orarmos para que sejamos transformados por Ele. Para que venhamos abandonar o pecado e darmos muito bom fruto para a glória de Deus. Todos os dias o Espírito Santo nos alerta de que temos que abandonar algum pensamento errado, algum palavreado errado, alguma atitude errada. Temos obedecido ao Espírito Santo de Deus ou temos resistido a Ele? Lembre-se de não resistir ao Espírito Santo de Deus, que não façamos como aqueles judeus que apedrejaram Estevão quando ele disse a eles o seguinte,
capítulo 7 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Que não sejamos assim, de dura cerviz, incircuncisos de coração, mas que estejamos dispostos a sermos circuncidados de coração, ou seja, despojados da carne, para andarmos em espírito, para andarmos em novidade de vida. Então, que queiramos mudar, que queiramos ser transformados, que não venhamos continuar em práticas pecaminosas que temos que abandonar, que você esteja querendo ser uma nova criatura para a glória de Deus, mas não para se ensoberbecer, para gloriar-se em si mesmo, mas para transferir para Deus toda a glória. Faça isso e que Deus seja glorificado na sua vida. E por isso dizemos, e a Deus toda a glória. Amém.